ela é única por ela mesma. Assim como você tem uma digital em sua mão, assim como você tem seu DNA, sua digital diferente a do outro, cada um com a sua diferente, existe uma identidade única nas escrituras, diferente de qualquer outro texto, diferente de qualquer outro livro. Ela é principalmente a base de confiança por si só, por ela mesma, que se chama profecia. Suas profecias são únicas, que dão detalhes, profecias tal elas que se cumpriram perfeitamente, profecias também que irão se cumprir certamente. Talvez você possa dizer, muitas das coisas que ele vai falar eu não vou entender, pelo simples fato de você nunca ter lido muito das Escrituras. Mas preste bem atenção como que mesmo você sem saber muito das Escrituras, você pode interpretar essa profecia, que diz em Isaías: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Por exemplo, outra profecia que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder, o governo está sobre os seus ombros, a sua autoridade, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem é que essa profecia está falando? Em Isaías mesmo vimos que homem de dores, experimentados em sofrimentos, carregou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Sobre ele estava a paz, pelas suas pisaduras fomos sarados. De quem é que as profecias estão falando? Certamente, assim como por todas as Escrituras, essa profecia está falando acerca de Cristo Jesus. E essa profecia, ela foi dita pelo profeta há 700 anos antes do seu cumprimento. Você pode dizer, mas a Bíblia foi escrita pelos homens, foi interpretada pelos homens são falhos. E você, com alguns anos sobre a terra, também não admite sua falha? Você não pode estar errado sobre o que você pensa? Então confie em profecias que foram cumpridas. Por exemplo, essa, mais perto do Novo Testamento, que diz sobre um menino nascido de uma virgem. O nome dele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. 700 anos do que se cumpriu com Maria. Essa é uma identidade das Escrituras, da sua autoridade, profecias cumpridas. Deixe-me te dar outro exemplo. Por que certamente há 2000 anos esse testemunho prevalece? Estamos em meio de muitas obras na cidade. Essas obras que muitas das vezes trazem caos para melhorar a cidade. Muitos daqui conhecem o que foi a Taquara 50 anos atrás. Ela é completamente do que é hoje. E há 50 anos e mais ela vem melhorando, e mesmo assim ela não está perfeita. Sempre há uma necessidade de uma melhora para que a cidade, ou como o bairro de Taquara, fique melhor. Mas imagine se você acorda no dia seguinte, amanhã, e vê a Taquara completamente perfeita, vê a calçada completamente limpa, vê as suas construções em perfeito estado, a obra concluída perfeitamente aqui na Taquara. Todo o trabalho foi feito em um só dia, e você acorda de manhã e a Taquara está perfeita. E apenas disseram que um só homem fez toda essa obra. Você certamente diria: isso foi um milagre. Há 50 anos a Taquara não era perfeita, e por causa de um dia eu acordo e a Taquara está perfeita. A sua obra foi feita em um só dia, isso é um milagre. Pois bem, estamos em 2015, indo para 2016,
E assim como você diz que certamente seria um milagre a Taquara ser perfeita, uma obra perfeita em um só dia, existe uma obra feita no homem do dia para a noite, como aconteceu comigo. Há 2000 anos, pessoas imperfeitas, com vícios, totalmente necessitadas de ajuda, totalmente conscientes de que são pecadoras, com seus vícios, mentindo, adulterando, fornicando, vícios de pornografia, pessoas completamente errantes, de um dia para o outro, com esse mesmo testemunho que eu vou dizer hoje, foram transformadas e a obra dela foi feita de um dia para a noite. Ela foi completamente modificada, ela foi completamente santificada de um dia para a noite. Há 2000 anos vem acontecendo milagres na vida de pessoas. Pessoas são transformadas do dia para a noite. E o que mais esse exemplo pode dizer? Essas obras que não conseguem se concluir por causa de corrupções, porque são feitas por homens. Assim são as religiões. As religiões que por si só ensinam o homem a tentar ser bom. As religiões que tentam construir um caráter bom no homem. Mas como foi o milagre de apenas um construtor, que eu disse, por exemplo, de fazer uma cidade ficar perfeita em um só dia, apenas um homem pode realmente tornar alguém santo e alguém justo da noite para o dia. Quem é esse homem? E como ele faz isso? Esse homem que é Deus, encarnado há 2000 anos atrás, é Jesus Cristo. Ele, há 2000 anos, completa a obra perfeita em pecadores. Mas você pode dizer: eu conheço há um tempo esse Deus que você menciona. Eu sei que Ele é um Deus de amor e misericórdia. É lógico que você produz isso na sua cabeça. Esse caráter, essa parte desse caráter de Deus é muito bem conhecido. Mas para eu trazer as boas novas do Evangelho, você precisa realmente conhecer quem Deus é. Você precisa realmente entender a condição que se encontra para entender realmente a boa notícia. Você entendeu o que eu disse, que as obras dos homens para tentar construir uma cidade perfeita é igual à obra do homem para tentar alcançar a Deus, assim como a Torre de Babel. Homens achando que poderiam construir por boas obras, por tais religiões, tais práticas religiosas, escadas que levariam ao céu para encontrar a Deus. E hoje eu vou dizer que isso é uma fraude. Por que é uma fraude? Porque o homem por si só não pode se justificar através das suas boas obras, porque o homem por si só é mau. Esse é o problema. Muitos dizem: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo. Mas justamente esse caráter de Deus é o nosso problema. Porque Ele é bom, mas nós somos maus. Você que ainda produz na sua mente, querendo responder para mim que certamente não é mal, eu vou te dizer uma coisa. Eu quero falar a homens, não a homens e mulheres no exterior que podem mentir no comportamento e tentar me persuadir, não. Eu quero falar com você aí dentro da sua cabeça, sua consciência, o dom natural de Deus, para que você possa julgar as coisas boas e as coisas más. É com essa consciência, sua consciência, que eu quero falar. A sua consciência, esse dom natural de Deus, que pode julgar o que é bom, o que é ruim, vai testificar, juntamente com as minhas palavras, de que você é mau. O que seria de você se você desse corda a tudo que sua consciência diz? Deixa eu ser mais claro. Eu vou te perguntar uma coisa e espero que você esteja sincero.
Você se esforça muito mais para fazer o que é bom ou para fazer o que é ruim? Você se esforça muito mais para fazer coisas boas ou você se esforça para fazer o que é ruim? Sua consciência vai testificar em você. Se você for sincero, você vai ver que você se esforça muito mais para fazer o que é bom. E isso é evidência de que você é mau, porque senão você não se esforçaria para fazer o que é bom. Logo, se você se esforça para fazer o que é bom, é uma evidência de que você é mau diante de um Deus bom e um Deus justo. A pergunta que eu quero trazer à realidade da sua condição é: o que um Deus bom e um Deus justo faz com pessoas como nós? Mas se a própria consciência sua testifica de que você é mau, imagina diante de um padrão de Deus revelado nos 10 mandamentos, aquele que diz: não roubarás. Se você, em algum dia da sua vida, pegou algo que não lhe pertence, você quebrou um dos 10 mandamentos. Se você usou o nome de Deus em vão, querendo na verdade expressar uma coisa ruim por um sentimento ruim, você quebrou 2 dos 10 mandamentos. Outro mandamento diz para que você não adultere, mas Cristo diz: se você olhou com desejo algum homem ou uma mulher, você já adulterou em seu coração, e já se vão 3 mandamentos quebrados de 10. As Escrituras dizem: não cobiçarás. Se você já desejou algo que não é seu, já foi 4 dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também diz: não terás outros deuses diante de mim. Se você já orou por algum morto, se você já pediu por alguma imagem, você já quebrou 5 dos 10 mandamentos. O que será do Senhor? O que será de você, senhora, homem e mulheres, diante de Deus justo que deve cumprir com sua lei? Lembre-se, um Deus justo, ele exerce julgamento, juízo diante da lei. Mesmo que seu coração não esteja quebrantado e diga: de 10 mandamentos, talvez eu escorreguei apenas um. Mas a palavra de Deus é certa e correta e reta e diz: aquele que transgride apenas um mandamento é culpado de todos. Porque aquele que criou um mandamento, criou os 10. E você não pecou contra um mandamento. Você não pecou contra o mandamento, você pecou contra a lei de Deus. E quem fez a lei é o próprio Deus. Ao momento e o passo que você peca contra a lei, você peca contra Deus que fez os 10. Então você é condenado pelos 10, porque é o padrão moral perfeito de Deus. Você transgrediu contra um Deus perfeito e moralmente perfeito, revelado nas Escrituras. Essa é a sua condição diante de Deus. Isso é duro, isso é complicado, mas as Escrituras dizem para eu amar meu próximo. E nessa hora eu preciso adverti-los, mesmo tendo talvez 24 anos, muito mais novo do que pessoas aqui. É o meu dever adverti-los. Esse exemplo que eu dei, que uma obra foi concluída em apenas um dia, é um exemplo da obra que é feita em apenas um momento na vida de um pecador que foi transformado. E eu sou um exemplo desse, de muitos há 2.000 anos que foram transformados apenas por um testemunho da verdade de Deus. A sua condição é essa diante de Deus, sua consciência testifica que és um pecador diante de um Deus bom e justo. O que você falaria de um juiz diante de alguém que cometeu delitos na sociedade, que matou e sequestrou, mas o juiz diz: eu amei esse rapaz e não vou condená-lo? Certamente você vai dizer: esse juiz, ele é corrupto, ele não agiu segundo a lei, mas segundo os seus sentimentos.
Assim é Deus. Ele exerce julgamento através da sua lei perfeita e moral. Ele deve cumprir juízo em cima de pecadores, senão ele não seria perfeito, nem justo. Você sabe o que estamos próximos do Natal, referente ao nascimento do Salvador? Isso é para que fique indesculpável na mente de cada um o que aconteceu há 2015 anos atrás. A oferta de Deus diante de pecadores. Somente através dele ele pode ser justificador do pecador e ainda assim, salvando pecadores através de sua oferta, continuar sendo justo. Se ele apenas só salvar perdoando pecadores, sem pagar a pena da sua justiça, ele seria injusto. Apenas, somente pelo nome de Cristo Jesus, a quem ele testificou, o único bom e santo para cumprir a pena legal da condenação, a salvação. Mas em seu coração você pode dizer: eu não posso crer num Deus que condena uma pessoa eternamente. Que Deus bom é esse que condena pessoas eternamente? Você nunca se fez essa pergunta para você mesmo? Como é que pecadores como nós conseguimos, por exemplo, alguém que, por exemplo, matou um mendigo, receber 3 anos de cadeia? Por exemplo, alguém que matou um médico vai para 10 anos de cadeia. Vamos colocar, por exemplo, um presidente. Certamente ele receberia a prisão perpétua. Como é que pecadores como nós não temos misericórdia e conseguimos prender outros pecadores à prisão perpétua? Porque julgamos segundo a lei. E assim é Deus, um ser perfeito, moral e justo. Ele julga diante da lei e ele não pode deixar de punir pecadores. Mas agora eu trago outra responsabilidade na mão de vocês. Há 2015 anos, Deus aprove salvar pecadores através de seu Filho, dito pelas profecias. Isso se chama oferta do Senhor para aqueles que creem, para salvar pecadores e ainda assim para sua glória continuar sendo justo, porque alguém recebeu a punição perfeita e justa dos pecados, Jesus Cristo. Mas ele recebeu aqueles que creem. Ele recebeu a condenação do pecado àqueles que creem. Por isso que eu estou aqui clamando a cada um que está ouvindo. Ele pagou a dívida do pecado somente para aqueles que creem. Isso se chama uma oferta de Deus. Mas no momento em que você não crê no sangue de Cristo, você está dizendo de punho fechado diante de Deus que não necessitava de sua oferta, mas pelas suas boas obras você seria salvo. Mais uma vez eu preciso dizer: suas boas obras não vão te salvar. Suas boas obras não têm o poder de transformar você numa pessoa má ou numa pessoa boa. Você continua sendo uma pessoa má que sabe fazer boas obras. Você lavou o porco, você tirou ele da lama, você lavou o porco, colocou no seu quintal. Mas no momento que você largar o porco, sua natureza vai levá-lo para a lama. Assim é a natureza do homem, cheia de pecados. Boas obras nos lavam exteriormente para os outros, mas não transforma alguém mau em alguém bom. E isso não vai te justificar diante de Deus. Seria um punho fechado a Deus, dizendo: eu não preciso da sua oferta, eu consigo chegar aos céus pelas minhas boas obras. Nesse momento eu devo adverti-los que de uma oferta de Deus ao pecador miserável se tornou um assassinato. Mas não o assassinato de um presidente que leva a uma prisão perpétua. Um assassinato do único que era bom, do único que é bom, do único justo, do único que tem o seu sangue santo e perfeito. Um assassinato de alguém santo, de uma oferta de Deus aos pecadores em Jesus Cristo. Você não aceitando essa oferta,
você se torna culpado do sangue de um justo. E se um presidente morto leva alguém à prisão perpétua, certamente é justo que Deus condene pecadores que assassinaram seu filho na cruz, rejeitando a sua oferta. O nome que se dá para a pessoa